Um morador quase invisível. É assim que os vizinhos descrevem o jovem responsável pela tragédia na escola do Rio. Tudo o que eles sabem é que o Wellington Menezes de Oliveira costumava assistir televisão durante boa parte da noite e era viciado em computadores que ele destruiu pouco antes de sair de casa e atacar a escola. Já faz algum tempo que massacres escolares não são exclusividade dos Estados Unidos, ainda que a sua recorrência por lá seja muito maior. Infelizmente, aqui no Brasil, já sofremos muito com esse problema. A comunidade de Realengo, no Rio de Janeiro, ainda se lembra com tristeza a tragédia que aconteceu dentro da Escola Municipal Tasso da Silveira. Wellington Menezes de Oliveira não suportou o peso de todo o bullying sofrido ao longo do tempo. E abraçado pelo isolamento e pensamentos destrutivos, o jovem caminhou para a própria escola em busca de vingança. Através de seus disparos, Wellington permitiu que o inferno em sua cabeça corresse pelo cano de sua arma, afogando toda aquela escola em caos e tristeza. Pegue um café, deixa o like e se inscreve no canal, porque esse é o caso do massacre de Realengo. Wellington Menezes de Oliveira, nascido no dia 13 de julho de 87, Rio de Janeiro, Brasil. A infância e a adolescência de Wellington foram bastante conturbadas. A sua mãe biológica sofria com problemas mentais e não há registros oficiais de seu pai biológico. Ainda bebê, uma vez que sua mãe não tinha condições de criá-lo, Wellington foi adotado por Diceia Menezes de Oliveira, tornando-se o caçula de 5 irmãos. Todos os filhos de Diceia já eram bem mais velhos, fazendo com que Wellington ficasse mais próximo da nova mãe do que qualquer outro membro da família. Desde cedo, Wellington foi descrito como um menino extremamente reservado, tímido e muito respeitador das regras. Com dificuldades em estabelecer amizades, Wellington tinha Diceia como seu porto seguro. Era com ela que o menino passava todo o tempo. A mulher era testemunha de Jeová e Wellington a acompanhava em suas reuniões. Ainda que nunca tenha se tornado um membro oficial, ele participou de muitos encontros religiosos antes de interromper por completo a sua participação no grupo. Com grandes dificuldades de relacionamentos sociais, Wellington não tinha amigos e raramente participava de momentos familiares. Sempre com roupas mais formais do que os jovens da sua idade, carregando livros religiosos em sua mochila, Wellington foi vítima de bullying em sua escola e vizinhança. A sua forma de se vestir, o fato da sua mãe biológica ter problemas mentais e ter atentado contra a própria vida uma vez, e sua completa ausência de habilidade social o transformaram em um alvo ambulante. E em uma de suas cartas, encontrada posteriormente pela polícia, Wellington dizia o seguinte: muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo, e todos os que estavam por perto debochavam, se divertiam com as humilhações que eu sofria, sem se importar com os meus sentimentos. Um ex-colega de Wellington ainda descreveu uma vez da qual seguraram o garoto pelos pés e enfiaram a sua cabeça na privada e deram descarga. E em uma outra oportunidade, as garotas debocharam dele, chegando a acariciá-lo na tentativa de causar algum constrangimento. Mesmo que nada justifique o que estava para acontecer, sem nenhum tipo de amigo ou alguém que o protegesse, Wellington passou por diversos momentos traumáticos em sua escola. Na época, a Escola Municipal Tasso da Silveira. O local, que deveria ser sinônimo de tranquilidade, aprendizado e amizade, para Wellington havia se tornado um verdadeiro inferno. E diante de todas as humilhações e agressões, o garoto tinha uma única resposta: o silêncio. Wellington nunca revidou nenhuma das agressões sofridas e nunca levantou a sua voz para ofender aqueles que o oprimiam. E todo esse ódio e frustração foram se acumulando dentro do peito do garoto, até que ele encontrou uma válvula de escape: a internet.
Então ele passava cada vez mais tempo isolado em seu quarto navegando na internet e com o tempo encontrou alguns fóruns online com pessoas que passavam por problemas semelhantes. Infelizmente, aquele não era um grupo de ajuda, mas um local alimentado pelo ódio. O ano era 2001 e no dia 11 de setembro, o mundo inteiro parou chocado diante do maior ataque terrorista da história. Wellington ficou absolutamente obcecado por aquilo. Aquela chuva de fogo, ao som de gritos desesperados, de alguma forma pareceu justo aos pensamentos já perturbados do garoto. Pesquisando mais sobre o assunto, Wellington passou a se familiarizar pelo islamismo e seus costumes. Ao contrário do que foi divulgado pela televisão na época, Wellington nunca foi oficialmente membro do islamismo. Apesar do garoto identificar-se com algumas de suas práticas, a União Nacional das Entidades Islâmicas no Brasil negou qualquer tipo de vínculo com Wellington. A família já suspeitava de que o garoto sofresse com algum problema psicológico e encaminhou Wellington para o psicólogo. Porém, o tratamento foi abandonado pelo rapaz. E em breve, o seu mundo perderia o sentido para sempre. O seu único refúgio desse mundo, Odisseia, faleceu. Perder o seu porto seguro foi demais para ele. Completamente desolado e sozinho no mundo, Wellington permitiu-se descer pela mesma espiral sombria de todos os outros espectadores dessa natureza. A morte de sua mãe lançou gasolina no fogo que ardia em seu peito, fazendo seus pensamentos explodirem em um plano terrível e cruel de vingança. Afundado em mágoas, tristeza e isolamento, Wellington desenhou sua vingança contra os responsáveis pela sua situação, a Escola Municipal Tasso da Silveira. A maioria das pessoas me desrespeitam, acham que sou idiota, se aproveitam de minha bondade, me julgam antecipadamente. São falsos e desleais. Descobrirão quem sou da maneira mais radical. Uma ação que farei pelos meus semelhantes, que são humilhados, agredidos, desrespeitados em vários locais, principalmente em escolas e colégios, pelo fato de serem diferentes, de não fazerem parte do grupo dos infiéis, dos desleais, dos falsos, dos corruptos, dos maus. São humilhados por serem bons. Não há informações sobre se Wellington estava sob efeito de algum medicamento ou drogas durante as gravações. Tudo indica que esse texto em monotom, assim como a sua expressão quase robótica, fossem naturais do sujeito. Não fosse pelo ódio, Wellington parecia totalmente desprovido de sentimentos. Apesar do comportamento bastante antissocial, o garoto nunca foi diagnosticado de forma oficial com nenhum tipo de transtorno de personalidade. Nesse vídeo, ele deixa bem claro a visão que tem da vida e de como ela o tratava. E com frases como "descobrirão quem sou", já apresentava sinais de que aquelas ações não ficariam impunes. Com a morte da mãe, Wellington foi morar um tempo com uma de suas irmãs antes de voltar para a casa de seu pai. Naquela residência, que seria sua herança, ele já morava sozinho. Um de seus primeiros empregos foi em um lava-rápido, mas logo Wellington conseguiu uma vaga em uma fábrica do ramo alimentício em Jacarepaguá, consideravelmente distante de sua casa. O jovem chegou a ser promovido dentro da empresa, porém o seu novo cargo exigia que ele se comunicasse com funcionários de diversas áreas diferentes. E comunicação nunca foi o ponto forte de Wellington. A sua falta de habilidade social e a sua produtividade despencaram, e o garoto perdeu a missão e foi demitido. Agora sozinho no mundo, Wellington cavou ainda mais fundo a trincheira que existia entre ele e seus familiares. Completamente entregue a seus próprios pensamentos que ecoavam na internet, os vizinhos nem ao menos tinham certeza de que alguém morava ali. Sua casa era descuidada e aquele portão raramente se abria.
Mais tarde, diversas cartas com referências ao islamismo foram encontradas na casa de Wellington. A essa altura, ele havia deixado crescer a sua barba e parecia investir na religião. Wellington parecia um indivíduo sintético, reunindo doutrinas diferentes em um mesmo sujeito. Já cansado de como a vida o tratava e completamente mergulhado em conteúdo violento e não filtrado, Wellington terminou de elaborar o seu plano. Toda aquela revolta, infelizmente, deixaria rastros terríveis e permanentes em diversas famílias. Em breve, toda sua fúria seria direcionada ao local responsável por tanta dor e momentos humilhantes: a Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. Wellington conseguiu adquirir 2 armas de fogo de maneira ilegal: um revólver calibre 38 e outro calibre 32. Além disso, conseguiu uma larga quantidade de munições e carregadores de speed loader. Isso é um dispositivo para recarregar o revólver de maneira rápida, sem que a munição precise ser inserida uma a uma. Não é um acessório convencional e necessita de algum treinamento para uso. Os responsáveis pelo fornecimento do armamento foram identificados e presos. Wellington já estava a caminho da destruição, e nada seria capaz de parar o jovem agora. Aquela seria uma viagem sem volta, e isso fica bastante claro em um de seus vídeos. Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem usar luvas. Somente os castos ou os que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério poderão me tocar sem usar luvas. Ou seja, nenhum fornicador ou adúltero poderá ter contato direto comigo. Nem nada que seja impuro poderá tocar em meu sangue. Nenhum impuro pode ter contato direto com um virgem sem sua permissão. Os que cuidarem de meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco que está nesse prédio, em uma bolsa que deixei na primeira sala do primeiro andar. Após me envolverem nesse lençol, poderão me colocar em meu caixão. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde minha mãe dorme. Preciso da visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante de minha sepultura pedindo perdão de Deus pelo que eu fiz, rogando para que na sua vinda Jesus me desperte do sono da morte para a vida eterna. Eu deixei uma casa em Sepetiba da qual nenhum familiar precisa. Existem instituições pobres, financiadas por pessoas generosas que cuidam de animais abandonados. Eu quero que esse espaço onde eu passei meus últimos meses seja doado a uma dessas instituições, pois os animais são seres muito desprezados e precisam muito mais de proteção e carinho do que os seres humanos, que possuem a vantagem de poder se comunicar, trabalhar para se sustentar. Os animais não podem pedir comida ou trabalhar para se alimentarem. Por isso, os que se apropriarem da minha casa, eu peço por favor que tenham bom senso e cumpram o meu pedido, pois cumprindo o meu pedido, automaticamente estarão cumprindo a vontade dos pais que desejavam passar esse imóvel para o meu nome, e todos sabem disso. Se não cumprirem o meu pedido, automaticamente estarão desrespeitando a vontade dos pais, o que prova que vocês não têm nenhuma consideração pelos nossos pais que já dormem. Eu acredito que vocês tenham algum tipo de consideração pelos nossos pais. Provem isso fazendo o que eu pedi. Wellington já conhecia bem a escola, mas achou necessário realizar uma última análise de campo antes de cometer o seu ato terrível. E poucos dias antes de liberar a sua fúria, ele registrou esse momento também em vídeo. A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram e eu morrerei não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem.
Os irmãos observaram que eu raspei a barba. Foi necessário, porque eu já estava planejando ir no local para estudar, ver uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, há muitos meses atrás. Eu fui, eu ainda não usava barba. Eu fui para dar uma analisada. Hoje é terça-feira, aliás. Eu fui ontem, segunda. Hoje é terça-feira, dia 5. Hoje é dia 5. E essa foi uma tática para não despertar atenção. Apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, né? Eu vivo sozinho e não tem pessoas a dar satisfação, mas como eu precisava ir no local e interagir com pessoas para não chamar atenção, eu decidi raspar a barba. Ainda que nem todos percebam, existe uma diferença entre brincadeira e bullying. Na maioria das vezes, essa diferença pode ser percebida pelo tom e contexto do evento, quanto na reação do alvo. Sofrer bullying não é fácil, ser humilhado não é fácil. Entretanto, absolutamente nada justifica remover a vida de alunos inocentes, e que nem ao menos estavam presentes nas agressões sofridas por Wellington. O mundo já era um lugar sombrio demais, e aquele ataque apenas fariam aumentar a quantidade de trevas. Como despedida, Wellington gravou seu último vídeo. Bem, irmãos, hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2011. Já são quase 7 horas da noite. Daqui a pouco eu já estou saindo aqui de Septiba, onde eu ainda estou em Septiba. Daqui a pouco estou me dirigindo para Realengo, em Realengo, onde eu ficarei hospedado no Hotel Shelton para me preparar. E apesar de tudo que eu passei para vocês, do que eu sofri, provavelmente vocês ainda não imaginam algumas outras coisas que eu passei, como o fato de eu estar no ponto de ônibus, esperando um ônibus, e do nada aparecer 2 caras grandes começando a ridicularizar, humilhar, não diretamente, mas para te atingir, para te colocar para baixo, te atingir mesmo, como um meio de diversão desses covardes, desses cruéis. E é uma coisa que eu estou passando para vocês, e ainda no final esse tipo de pessoa ainda diz nada como rir da cara de um idiota. E é uma das coisas que eu sofri e sofro ainda no decorrer da minha existência, e que, igualmente a vocês, eu fui fraco, fui medroso, mas me tornei um combatente, uma pessoa forte, corajosa, que tem como objetivo a defesa dos irmãos fracos, que ainda se encontram em condições, sendo incapazes de se defender. Eu quero que vocês saibam que eu admiro muito, muito a bondade de vocês, a paciência de vocês, o caráter de vocês. Eu espero que vocês continuem assim, sendo pessoas bondosas e com esse caráter magnífico que vocês têm. E confiem muito em Deus. E lembre-se que eu fui igual a vocês, sofri muito, mas me tornei essa pessoa forte, corajosa. E esse é o meu último discurso que eu estou passando a vocês. E eu quero que vocês se apeguem a Deus a cada dia de suas vidas, que Deus vai iluminar a vida de vocês. E eu espero que nenhum irmão mais precise morrer, para que os demais irmãos mais fracos fiquem em paz, tenham uma perspectiva de vida, de respeito, dignidade, e não sofram na mão desses covardes cruéis. Fique com Deus, irmãos. Fé em Deus. Amém. Ele parece direcionar a sua mensagem para um grupo de pessoas supostamente semelhantes a ele, vítimas de bullying, pessoas mais reservadas e que de alguma forma
haviam sido maltratadas por esse mundo. Wellington parece bastante revoltado contra aqueles que usam força para causarem danos aos mais fracos. E guardando munições em sua mochila, Wellington estava para se tornar um deles. Eram 8 horas da manhã do dia 7 de abril de 2011. Um dia triste e doloroso que jamais seria esquecido pela população de Realengo. Aquele era o dia da vingança de Wellington. O jovem estava bem vestido enquanto trancava o seu portão pela última vez. Em sua mochila, os livros religiosos deram espaço a 2 armas de fogo, munições, carregadores, um lençol branco e a sua carta de despedida, a mesma lida por Wellington em um de seus vídeos. Caminhando pela rua, ninguém nunca desconfiaria que aquele garoto estava para se tornar um assassino frio e cruel. Às 8 horas e 30 minutos da manhã, Wellington chega ao seu destino final, a Escola Municipal Tasso da Silveira. Apresentando-se como um palestrante, ele conseguiu acesso fácil ao local. Wellington caminhou tranquilamente pelos corredores da escola, carregando a sua bolsa com os itens que havia levado para o ataque. Ele então se aproxima de uma das salas e aguarda até que todos os alunos entrem no local. Assim que o último aluno passa pela porta, Wellington segue. O massacre de Realengo havia começado. Já dentro da sala, sem falar nada, Wellington revela suas armas aos alunos encurralados. Com um revólver em cada mão, ele passa a disparar em todos em sua volta. Alguns alunos conseguem correr em pânico para fora da sala, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Nos meninos, Wellington disparava nos braços e pernas, e nas meninas, ele posicionava o seu revólver lentamente em suas testas, antes de apertar com força o gatilho. Wellington deixou a primeira sala, recarregou as suas armas e seguiu para a outra sala. Todas aquelas crianças completamente aterrorizadas diante do cano de sua arma, gritavam e corriam por suas vidas. Em alguns momentos, o atirador caminha pelo corredor para verificar se a polícia já havia chegado. Momento esse, bastante importante para a parte final de seu plano. O caos cortava o chão daquela escola, já banhada em sangue e tristeza. Calado, Wellington retrucava todas as ofensas sofridas em forma de disparo e pólvora. Em seu ato terrível, 12 alunos foram feridos de forma letal, entrando em óbito instantaneamente. Dos 12, 10 deles eram meninas, sugerindo uma possível revolta específica contra esse gênero. Um fato de nunca ter tido uma namorada e lembrar-se de momentos humilhantes ligado às ex-alunas podem ter influenciado em sua vingança perturbada. Outros 22 alunos foram alvejados, mas conseguiram sobreviver aos ferimentos. Wellington já havia espalhado caos e terror demais, e o seu tempo estava acabando. Alguns alunos feridos conseguiram correr para fora da escola e encontraram a viatura de polícia que fazia patrulha naquela região. O então sargento Márcio Alves foi o primeiro a responder àquela ocorrência. Com a arma em punho e assumindo a posição de combate, o sargento invadiu a escola acompanhado por sua equipe. A movimentação em ocorrências assim é extremamente delicada e perigosa. Qualquer reação errada diante a tantos alunos histéricos pode custar a vida de um inocente. E ainda assim, a ação de Márcio e sua equipe foi extremamente rápida e efetiva. Wellington percebeu a chegada da polícia e correu para a escada, já na etapa final de seu plano. Assim que o sargento firmou contato visual com o atirador, foi capaz de disparar em Wellington antes de ser alvejado. O projeto acertou a barriga do atirador, removendo o tempo que ele já não tinha. Diante da morte ou possível prisão, Wellington posicionou o revólver contra a própria cabeça e efetuou o disparo que removeu a sua própria vida. O massacre de Realengo havia terminado. A equipe policial conseguiu evacuar toda a escola enquanto procuravam por outro atirador ou possíveis bombas. Durante essa varredura, a bolsa de Wellington foi encontrada, dando à polícia a motivação para o ataque. Ao todo, mais de 30 disparos de armas de fogo foram efetuados pelo atirador durante o massacre. Foram 13 vidas perdidas naquele dia e diversas famílias aterrorizadas. O ato planejado de Wellington foi terrível e injustificável. A melhor resposta ao bullying e humilhação será sempre o sucesso. Ser bem-sucedido financeiramente,
criando uma família ou apenas sendo uma pessoa boa, é um ato muito mais heróico e honrado do que assassinar indefesos em uma sala de aula. É muito fácil parecer forte empunhando 2 armas de fogo apontadas para crianças e professores. Mas as coisas mudam quando do outro lado do cano do seu revólver aparecem homens armados, prontos para o combate. Wellington Menezes de Oliveira morreu aos 23 anos de idade, removendo a própria vida com um disparo de arma de fogo na cabeça. Em todos os seus relatos, ele reclamava de como as pessoas eram más, abusando de sua força contra os mais fracos e que deveriam pagar pelas suas crueldades. Por fim, disparando em si mesmo, talvez ele tenha se identificado com essas pessoas fortes e más das quais tanto falavam. Para as vítimas, o memorial foi construído na tentativa de eternizar uma demonstração de lembrança e carinho, e conta com 11 crianças e uma borboleta, representando uma das vítimas, cujos pais solicitaram que a imagem da criança não fosse reproduzida. A comunidade ainda criou um grupo chamado Os Anjos de Realengo, com a intenção de combater o bullying escolar. A casa na qual o atirador morava foi vandalizada por pessoas revoltadas com o ataque. Wellington foi sepultado sozinho em uma cova sem lápide ou identificação. Nenhuma de suas solicitações na carta final foram atendidas. Descobrirão quem sou da maneira mais radical. Eu fui fraco, fui medroso, mas me tornei um combatente, uma pessoa forte, corajosa, que tem como objetivo a defesa dos irmãos fracos, que ainda se encontram nas condições, sendo incapazes de se defender. E este foi o caso do massacre de Realengo. Não se esqueça de deixar o teu like e se inscrever nesse canal. O teu like vai enviar esse vídeo para outras pessoas e a tua inscrição vai ativar uma notificação. Todas as vezes que eu trazer um caso novo, você será notificado. E deixa aqui nos comentários um caso que você queira ver aqui nesse canal. Você está no canal Eu Te Conto o Crime. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.